Fala galera, Tiaquito na área, tudo tranquilo? Vim trazer esse vídeo para vocês aqui para a gente estar batendo um papo sobre quais são os principais pacotes, principalmente para quem está começando. Mas se você já é um jogador mais experiente, essas dicas aqui também vão servir para você, tá? Porque justamente servem para qualquer jogador. Então vamos lá. Para a gente começar, eu queria estar falando sobre os pacotes para distintivos, tá? Muita gente não dá importância para os distintivos e isso é um erro muito grave. Por quê? Só para vocês terem uma noção, reparem aqui nesses distintivos que a gente está utilizando aqui agora, tá? Meu equipamento ainda não tá bom, tá claro, a minha cidade ainda é nova, como eu já falei com vocês, mas a gente já tá com um distintivo nível laranja. Olha para vocês verem aqui, dá 18% de defesa de brutamonte. E isso aqui é só um distintivo, ou seja, a gente pode colocar ainda 18 distintivos em todos esses equipamentos aqui, tá? Isso porque a gente ainda não liberou o quarto espaço e nem liberou o espaço aqui ainda do poderoso chefão. Então assim, já vai aumentar mais ainda futuramente. Mas por que os distintivos são uma das principais fontes iniciais do jogo? Justamente porque um distintivo é capaz de te dar até 25% no caso de estatística, se você conseguir, logicamente, um distintivo na cor dourada. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona isso. Vocês vão vir aqui na loja de penhores, tá? Para quem ainda não conhece. Essa aqui é a loja de penhores. Você vai clicar aqui em distintivos, vai clicar no distintivo que você quer e a gente vai ver aqui, ó. Tá vendo? 25% é o máximo que qualquer distintivo pode chegar. Então, se você tiver muita sorte, quando você estiver abrindo uma caixa de distintivos aí, você pode ganhar até 25% de estatística, de ataque, de defesa, não importa. É muita estatística que um único distintivo pode te oferecer. Mas é claro que é difícil de conseguir um distintivo dourado, principalmente em um pacote só que você comprar. Então geralmente você vai ter que comprar vários e vários pacotes para conseguir um distintivo dourado, laranjado, roxo, enfim, qualquer uma das cores. O normal é vir roxo, azul e por aí vai. Tá? Laranja para cima já é uma conquista muito grande. Outro ponto muito importante também que vocês têm que se atentar são justamente os vigilantes, tá? O vigilante para mim é a principal fonte de estatística que vocês vão ter, principalmente agora no início do jogo. Gente, começo de cidade é a forma mais rápida de você conseguir estatística. Por quê? Porque tudo é novo. Então qualquer lugar que você bater, qualquer lugar que você for investir, vai subir muita estatística muito rápido. Não é à toa que a minha estatística ela já está chegando praticamente a 120%, tá? Eu tô indo aqui quase pro VIP 10 e o VIP 10 tem uma vantagem muito grande que é justamente isso aqui, ó, vida da gangue. Só que quando a gente fala gangue, quer dizer o seguinte, você vai pegar essa porcentagem que tá aqui, que é 15%, e multiplicar por 4, ou seja, a gente vai estar ganhando, na verdade, 60% de estatística a mais, só por causa do nível do VIP. Então, assim, imagina você chegar no VIP, SVIP1, SVIP2 até o SVIP10. Então, assim, é muita estatística que dá para ganhar, tá? Isso aqui também é uma coisa muito importante no início do jogo. Quanto mais rápido você subir o seu nível VIP, melhor vai ser para você também. O ideal é você tentar focar até o SVIP6. Por quê? Porque no SVIP6 é onde vai liberar as trocas de habilidade gratuitas. Você não vai precisar pagar nada para fazer essa troca de habilidade aqui. Então, nesse momento, como eu sou VIP 9 ainda, eu tenho que pagar uma certa quantia de ouro toda vez que eu for fazer a troca de habilidade. Se eu quiser resetar aqui a habilidade, eu tenho que pagar ouro e para trocar também eu tenho que pagar mais. Então assim, não compensa. Por isso que você focar no VIP é uma das melhores coisas. E claro, começo de cidade é um pouquinho mais complicado também, por quê? Justamente porque a gente não tem, por exemplo, mercenários, a gente não tem forças de rua ainda, tá? A nossa força de rua mais alta aqui, ó, é nível 11, então a gente tem que aproveitar o máximo possível o desenvolvimento da cidade também, pra gente crescer junto, tá? Então assim, é claro, a gente já gastou um pouco de dinheiro, não vou falar que essa conta aqui é gratuita, porque seria até uma tapa na cara de vocês. Então, uma outra coisa importante também é vocês aproveitarem todos os benefícios que tem no início do jogo. Por exemplo, esses equipamentos aqui foram através de pacote. No caso, esse equipamento aqui do Poderoso Chefão também foi através de pacote, tá? A gente teve um pacotezinho que foi liberado pra gente, que você comprava diretamente o anel do Poderoso Chefão. O normal numa cidade de primeira semana, primeiros 10 dias, é você conseguir no máximo esse anel aqui verde, tá? No máximo. Mas a gente já tá com o anel laranja, é o equivalente aí, se não me engano, a 22 mil de moeda do Poderoso Chefão, que é muito bom já para uma semana de jogo apenas. Então assim, vocês têm que aproveitar principalmente esses pacotes de início de jogo, porque geralmente eles são os melhores, tá? Eles têm mais benefícios, mais recursos para vocês. Um outro ponto muito importante também
é vocês não ficarem tão preocupados em subir mansão. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui e não quero que vocês sigam os mesmos passos desses jogadores aqui, tá bom? Vamos lá. Repara aqui que tem jogador já chegando, gente, a Elite 5, tá? O jogador tá Elite 4 já, quase chegando em Elite 5 com apenas 9 dias de cidade. Então assim, é absurdo, é absurdo. Só que a estatística desse cara não passa nem de 100% direito. Por quê? Porque ele só está preocupado em subir as construções. Isso é muito ruim, tá? Então assim, tem que ter muito cuidado na hora que vocês forem gastar dinheiro, porque com certeza esse cara aqui focou só em pacote de recurso. Porque assim, para subir para Elite 4, gente, você tem que ter fragmento de Elite, você tem que ter uma pancada de recursos, é mais de 1 bilhão de recursos que você vai gastar ao todo ali para chegar em Elite 4, é mais de 1 bilhão tranquilo de recursos, de todos os recursos, bala, caixa, metal e por aí vai. Então assim, vocês têm que ter essa prioridade, tá? E saber o que é mais importante, subir mansão ou subir estatística. Conselho meu, suba estatística, porque mansão, uma hora ou outra você vai chegar. Você pode ter uma tropa maior, você pode ter uma tropa melhor, mas se você não tiver estatística, você não é nada nesse jogo, tá? Infelizmente essa é a realidade. Então, siga os meus conselhos. Suba primeiro estatísticas, foque nos vigilantes primeiro, tá? O vigilante é o principal atributo que você tem que fazer agora. Libere principalmente aqueles vigilantes que possuem habilidades passivas. Mas Chuck, que de acha habilidade passiva? São essas habilidades aqui, ó, tá vendo? Que você não precisa equipar o vigilante para estar ativando a habilidade. Assim que você desbloquear a estrela, toda essa estatística que está aqui embaixo, ela já vai ser atribuída às suas estatísticas normais. Então você vai estar utilizando ela sem ou então com o vigilante na formação. Não vai fazer diferença nenhuma. Você não precisa nem mandar o vigilante porque ele não vai fazer diferença nenhuma. A habilidade ativa é justamente essa daqui, ó, tá vendo? Ó? Quando o vigilante liderar ou estiver em guarnição. Aí sim você tem que, no caso, equipar o vigilante na operação para que ele seja ativado a habilidade. Essas aqui que são passivas não tem essa necessidade. Então o foco de vocês tem que ser justamente nessas habilidades passivas. E gente, a maioria dos vigilantes, 90%, tem habilidades passivas na primeira estrela. Olha para você ver, primeira, segunda, tá? Então assim, vários vigilantes vão ter essa característica e é muito bom vocês aproveitarem e comprarem no máximo possível de vigilantes, até porque só vai custar 300 fragmentos. Então assim, é bem tranquilo vocês colocarem 300 fragmentos o vigilante, claro, desde que você tenha dinheiro para comprar pacote, e assim você vai ter uma quantidade muito grande de estatística num curto período de tempo. Mas é claro, à medida que você for crescendo, isso aí vai ficando mais difícil, vai ficando um pouco mais escasso, aí você vai ter que começar a gastar mais e por aí vai. Então assim, começou a cidade, gasta um pouquinho mais, porque vai te ajudar muito, tá? E quanto mais você crescer no início da cidade, melhor você se desenvolve. Por quê? Porque você vai ser o mais forte, você vai ter mais velocidade para atacar força de rua, mercenário, mais força para fazer, por exemplo, a prisão também, tá? Que é um lugar muito bom para você fazer. Hoje aqui, ó, eu tô em 4º lugar no ranking, né, teoricamente aqui, mas assim, eu só não tô mais alto justamente porque eu não tenho tropas. Então assim, as minhas tropas estão muito ruins ainda, nem Brutamonte T7 eu tenho direito, tenho só 7.000. Então enquanto eu não arrumar as tropas, eu não vou conseguir subir muito nível ali na prisão, tá? Mas se você tiver um dinheirinho para gastar, tiver um conhecimentozinho, assiste os vídeos, tem muito vídeo no canal já antigo para ensinar vocês. Vou trazer novos vídeos também explicando o que a gente vai estar fazendo. No próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês a utilidade que tem essa melhoria de tropas aqui com o uso da creatina, tá? No próximo vídeo eu vou fazer as melhorias e vou estar gravando, trazendo para vocês aqui, beleza? Então galera, espero que esse vídeo tenha ficado claro. Qualquer dúvida deixa nos comentários, não esquece de se inscrever no canal e também de ativar o sininho de notificações para não estar perdendo nenhuma novidade, beleza? Então espero vocês no próximo vídeo e um abraço.